Oi meninas, tudo bem? Chegamos então à metade do nosso livro de Marcos, do estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E nesse capítulo nós vamos perceber que Marcos já direciona os seus relatos acerca daquilo que Jesus queria ensinar para os seus discípulos e falando mais a respeito da visão e da vida espiritual dos seus seguidores. Nós também vamos ver que nesse capítulo nós temos a segunda multiplicação de pães, alimentar 4.000 pessoas, o conflito com os fariseus, com aqueles que querem tentá-lo, e mais uma cura, e tudo isso com um enfoque de Jesus querer falar diretamente com os seus seguidores. Então vamos lá, do versículo 1 ao 10, no milagre, na segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele faz isso agora numa região onde tem um grupo de pessoas, uma multidão mesclada. Temos os judeus, o povo de Deus, e aqueles que não são judeus, que são os gentios. E Jesus faz isso para demonstrar, ele demonstra, a palavra de Deus é bem clara, a sua compaixão física, de ver que aquele povo que já estava com ele há tanto tempo, estava passando fome, já nos ensina e já nos mostra claramente o quanto Deus ele tem compaixão, o quanto Jesus ele tem preocupação e cuidado com as pessoas, tanto com o povo de Deus, como com aqueles que não são do povo de Deus. Deus ele ama as pessoas, todos nós somos suas criaturas, todos nós somos feitos por ele, e ele tem compaixão, ele tem amor, ele tem cuidado por cada pessoa. Então aqui nós já temos um grande ensinamento, mais uma vez, Jesus demonstra a sua compaixão. E Jesus também queria com esse milagre edificar a fé dos seus seguidores, ou seja, dos seus discípulos. Ele queria mostrar mais uma vez quem ele era, o poder dele de fazer milagres, para que a fé dos seus seguidores ficasse mais firme, fosse edificada. E nós percebemos então que nesse primeiro episódio, a compaixão de Deus, de Jesus com todas as pessoas, nós entendemos que o seu amor é abrangente, engloba todas as pessoas, e que ele tem a intenção de muitas vezes edificar a nossa fé. Nos versos 11 ao 13, nós percebemos que Jesus é mais uma vez confrontado pelos fariseus. Os fariseus aqui, eles pedem um sinal do céu. E Jesus, mais uma vez, suspira, aquele suspiro longo e triste por conta da incredulidade dos fariseus. Jesus, ele conhecia o coração desses líderes religiosos e desses fariseus, porque na verdade eles não queriam crer em Jesus, na verdade eles queriam tentar Jesus. E o que eu percebo aqui é que eles queriam manipular a Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus, se tu és mesmo quem diz que tu é, faz um sinal do céu. Os milagres, tudo que Jesus fez até aqui não era suficiente. E muitas vezes nós somos assim com Jesus, muitas vezes nós queremos manipulá-lo, muitas vezes nós queremos algo para a nossa vida, nós queremos que um milagre, que a gente quer um milagre para a nossa vida, a gente quer que as coisas aconteçam como a gente planeja, e por conta da nossa incredulidade, do nosso egoísmo, a gente tenta manipular Deus. Se Deus mesmo fosse bom, ele fazia isso. Se Deus mesmo existisse, tal coisa aconteceria. E nós temos que cuidar com isso, porque essa tentativa de receber algo de Deus, às vezes por barganha, mas muitas vezes por manipulação, querendo colocar condicionantes à sua fé, querendo colocar uma condição. As coisas têm que sair do meu jeito, como eu planejei, como eu quero, porque senão então Deus não me ama, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia e vou viver igual todo mundo vive. O que eu percebi é que essa manipulação, quando eu fui ler esse trecho, a manipulação dos fariseus, e que muitas vezes nós, sem perceber, também temos essas atitudes tentando manipular a Jesus,
querendo que ele faça as coisas do nosso jeito. E como as coisas sempre acontecem do jeito dele, nós acabamos querendo achar uma desculpa para não ser um cristão e um discípulo verdadeiro. Então vamos cuidar com as nossas orações manipuladoras. Nos versos seguintes, dos versos 14 até o 25, eu juntei esses 2 episódios, porque eu achei bem interessante aqui, porque o que Jesus está chamando a atenção dos discípulos aqui, quando ele fala a respeito do fermento dos fariseus, é também da incredulidade, mas da cegueira espiritual dos discípulos. Porque os discípulos, eles estavam com Jesus o tempo todo, eles viam os milagres, os atos poderosos que Jesus fazia, mas eles ainda não estavam compreendendo, eles não estavam ainda percebendo que eles estavam com o próprio Filho de Deus. Então Jesus faz eles lembrar dos milagres, de tudo que aconteceu, para que eles comecem a ter uma nova visão da realidade. E o que nós podemos aplicar isso na nossa vida? A partir do momento que nós decidimos ser discípulos de Jesus, a partir do momento que a gente passa a viver uma vida cristã, nós não podemos mais querer ver a realidade com os nossos olhos e com o nosso entendimento terreno. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e quer viver de acordo com a vontade dele, a nossa mentalidade tem que ser transformada. Lembram da cosmovisão? É como um óculos que faz com que eu veja a realidade de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E Jesus queria que os discípulos olhassem e percebessem quem ele era de fato, que ele era Jesus, o Filho de Deus, e também queria que eles começassem a perceber as coisas com a realidade celestial, que não era mais para eles terem essa cegueira espiritual, que muitas vezes nós também temos. E olha só que interessante, os discípulos andavam com Jesus, com o próprio Jesus, e estavam sofrendo de cegueira espiritual. E nós estamos na igreja há tanto tempo, nós estamos ouvindo pregações há tanto tempo, nós sabemos da palavra de Deus, da verdade do Evangelho há tanto tempo, mas muitas vezes nós também estamos cegas espiritualmente. E isso faz com que a gente viva uma vida pela metade, isso faz com que a gente viva uma vida sem enxergar a realidade de Deus no mundo à nossa volta. E é isso que Ele quer. Ele quer que a gente tenha olhos espirituais, ouvidos espirituais, que a gente tenha uma nova visão, uma nova mentalidade, porque agora nós somos filhas de Deus. E é isso que ele quis fazer com os discípulos, e nesse ensinamento com os discípulos nós podemos aplicar na nossa vida. E por que eu juntei com os versos 22 e 25? Porque Marcos foi muito sábio em colocar a cura do cego de Betsaida logo depois desse episódio da conversa de Jesus com os discípulos. Porque ali ele curou fisicamente um cego, e ele quis demonstrar que ele pode tanto curar fisicamente, como ele pode curar espiritualmente a nossa cegueira. Então, uma pessoa, para ser cega, ela não precisa ser isso só de forma física, mas também de forma espiritual. Mas Jesus, ele tem poder para nos curar tanto fisicamente quanto espiritualmente. E que a gente também deve lembrar aqui é que nos versos 27 a 30, vocês podem ver que Marcos fez um caminho que agora nos leva para a confissão de Pedro. Depois de Jesus ter falado a respeito da cegueira espiritual, que nós temos que enxergar de forma espiritual e celestial todas as coisas e entender quem é Cristo, entender a missão de Cristo, entender o Evangelho e o reino de Deus. Ele faz a cura física de um cego, demonstrando que ele é poderoso para todas as coisas. E agora sim vem a confissão de Pedro. Ele se reúne novamente com os discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. E Pedro diz: você é Cristo, Jesus Cristo. Meninas, a palavra Cristo significa Messias. Messias é o ungido de Deus.
Ele foi o escolhido de Deus para nos salvar, para ser enviado para morrer em nosso lugar. E aqui nós chegamos bem no centro do capítulo 8, versículo 29, onde há uma declaração, uma confissão de fé maravilhosa. Senhor é o Cristo, o ungido, o Messias, aquele prometido que viria para nos salvar de todo pecado, para salvar o povo de Deus. Então aqui é uma confissão de Pedro demonstrando quem Jesus é. Então, se até então eles não conseguiam entender e saber quem Jesus era, agora eles confessaram quem Jesus era. E interessante que agora, desse versículo em diante, até o final do livro de Marcos, nós vamos conhecer Jesus, o Filho de Deus. Vocês lembram do capítulo 1? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus? Então, até aqui nós estudamos Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. E a partir de agora nós vamos entender Jesus como Filho de Deus, como o servo sofredor. Porque depois dessa revelação de Pedro, depois dessa confissão de Pedro, Jesus ele começa a falar a respeito da sua missão, a respeito dos acontecimentos que estavam próximos a acontecer, a sua morte e a sua ressurreição. E o interessante é que do versos 34 e 38, Jesus já é bem firme em dizer, se tu é discípulo, se tu é aquela pessoa que reconheceu quem Jesus é e decidiu segui-lo, você vai ter que tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz para segui-lo, muitas vezes significa renunciar totalmente à nossa vida. E é isso que a gente tem conversado e é isso que a gente tem tentado colocar no coração de vocês, que muitas vezes é isso mesmo, é negar nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós achamos que é certo, para viver a verdade do Evangelho, para viver a verdade do amor de Deus em nós. A partir do momento que nós entendemos de fato quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que a palavra de Deus significa na minha vida, vai ser prazeroso, vai dar prazer largar a nossa vida e ter essa nova vida em Cristo e segui-lo. E ele diz aqui os motivos que nós devemos fazer isso e depois esclarece que é muito melhor a gente negar a nossa vida e ganhar a vida com Jesus do que ter tudo aqui no mundo, ter tudo nessa vida terrena e perder a nossa alma, porque o reino de Deus está próximo. Jesus um dia vai voltar, é uma promessa dele, ele cumpre tudo o que ele prometeu. Ele vai voltar e nós vamos ter que prestar contas a ele da nossa vida. Nós vamos ter que, de fato, escolher segui-lo. De fato, a gente vai ter que decidir pegar a nossa vida, entregar por completo a ele e viver o discipulado, viver como discípulos de Jesus, seguindo a ele com a mentalidade, com a visão espiritual, cheias do Espírito Santo. É isso que ele mais deseja de nós. E ele tem mostrado isso, eu tenho certeza que na vida de vocês, se vocês forem refletir agora, terão vários momentos em que Jesus já demonstrou quem ele é na vida de vocês, seja com uma bênção, seja com uma experiência, seja até mesmo ele falando com vocês através da palavra de Deus. É porque a todo instante ele está querendo se revelar a nós para que a gente entregue a nossa vida a ele, para que a gente decida viver a vida que ele tem para nós e não essa vida egoísta e terrena que parece que a gente quer viver todos os dias. Mas Deus tem nos chamado, Deus tem chamado vocês e tem me chamado para a gente ter uma vida de entrega, de renúncia e de amor a Deus. Amém? Fiquem com Deus, até amanhã.